Bom, a área de programação e tecnologia no geral tem chamado muita atenção devido às possibilidades de carreira que ela te dá, como trabalhar para o exterior, ganhar altos salários, trabalhar remotamente de qualquer lugar. Porém, com isso tem chamado a atenção de pessoas que buscam mudar de vida com a área, o que eu acho legítimo e foi o que aconteceu comigo, só que os oportunistas veem isso como uma oportunidade para tirar vantagem dessas pessoas. E o meu objetivo com esse vídeo é te alertar sobre alguns desses mitos para que você tome cuidado e tirar um pouquinho da confusão da sua cabeça, que eu imagino que nesse momento você deve estar com várias coisas pensando se realmente é possível ganhar os 5 mil em 6 meses na área, se é possível entrar na área sem uma faculdade. Esses inclusive são dois tópicos que a gente vai falar nesse vídeo e muito mais. Então por isso vamos falar sobre os 5 maiores mitos na área de programação, focado para os iniciantes. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Giovanni, eu tenho 23 anos e hoje eu trabalho como Dev Sênior aqui na Holanda. Além disso, também compartilho conteúdo com vocês aqui no YouTube e no Instagram. Então, já se inscreve aqui no canal e me segue lá, @dev.gil. E aproveitando, já deixa o like aqui nesse vídeo também, que me motiva demais a continuar sempre trazendo conteúdo para vocês e ajuda a espalhar essa palavra para que menos gente caia nesse tipo de papinho aí. O primeiro mito que a gente tem que conversar aqui sobre é que programação é só para gênios da matemática. Eu não sei se essa é uma estética que algumas pessoas tentam manter por questão de ego ou por questões de afastar outras pessoas da área, mas isso não faz sentido nenhum. Talvez alguns bons anos atrás, coisa de 30 para por aí, podia fazer mais sentido, uma vez que a gente tinha menos abstrações e você tinha que lidar com mais problemas matemáticos. Mas hoje em dia é muito difícil você ter algum problema que você precisa de uma matemática intensa ali para resolver. A questão é que a matemática ela vai te ajudar a desenvolver um raciocínio lógico que você vai precisar na programação, mas que pode ser desenvolvido por outras formas, como por exemplo, trabalhando a sua lógica de programação. E assim, eu sou a prova viva disso. Na escola, assim, a partir do 6º ano ali, quando começou a colocar letra na matemática, começou a desandar a minha situação, porque eu não tinha interesse em estudar matemática, não me atraía aquilo. Já peguei algumas recuperações de matemática, minhas notas foram bem baixas e consegui até então ter uma boa carreira aí, estável e com um crescimento bem bacana ao longo dos anos. Mas claro que isso me custou bastante esforço e dedicação. Mito número 2 é que um programador bom escreve muito código. Tem esse mito aí, tem pessoas que se preocupam até em ficar escrevendo cada vez mais rápido. Claro que isso vai ser bacana ali no dia a dia, mas só que a questão, pessoal, é que o gargalo da programação, ela não tá em escrita ou quantidade de linhas de código. Tem dias ali que eu escrevo dezenas de linhas de código, centenas de linhas de código, e eu em si não pensei muito, porque eu só fiz coisas que eu já estou acostumado ali para criar uma base de um projeto, por exemplo, é o momento em que eu mais escrevo código em menos tempo. Só que isso não significa que eu estou sendo produtivo, porque ali eu não estou resolvendo problemas novos, buscando soluções inovadoras ou buscando solução para um problema de fato que meu sistema está tendo. Mas eu estou criando a base necessária para ele, o que não é algo complicado, não é algo complexo. E agora, cada vez com o avanço da tecnologia, a gente tem ali a ajuda das IDEs, né, dos nossos programas para ajudar a gente a desenvolver, a escrever código em si. A gente tem ChatGPT aí que escreve código a rodo. Então, um bom programador, ele é medido pela capacidade dele em resolver problemas e de pensar, basicamente. Como você vai arquitetar um sistema, como você vai preparar o sistema, como você vai debugar, né? Ou seja, ir atrás do porquê um erro está acontecendo e não pela quantidade de linhas que você escreveu num dia. Inclusive, se atenta aí desde o início, porque às vezes você tá buscando escrever código super complexo, só que no dia a dia a gente prefere simplicidade. Se eu tivesse a opção do meu sistema que eu trabalho hoje ser simples ou complexo, quanto mais simples melhor, porque isso facilita a manutenção do dia a dia. Então não cai nessa armadilha aí de ego, de querer ser um programador que escreve códigos complexos que nenhum outro programador consegue entender, que isso no final das contas vai ser péssimo para sua carreira. E o mito número 3 é que você precisa de um diploma para entrar na área da tecnologia. Calma que eu não vou falar para você não fazer a faculdade, mas a questão é que diferente de muitas áreas onde você só consegue aprender e praticar dentro da faculdade, a tecnologia ela te dá a opção de aprender por conta própria. E as empresas basicamente estão procurando por profissionais que vão gerar mais valor para ela. Claro que a faculdade pode te ajudar por questão do diploma, ser ali um validador que você sabe alguma coisa, porém, na faculdade a gente não aprende exatamente o que o mercado precisa. E é de conhecimento geral dos programadores em que a faculdade ela não vai ser a sua fonte principal de estudo. Inclusive, tem até uma pesquisa feita pelo Código Fonte TV que indica isso. Lá você também consegue ver que programadores com faculdade tendem a ganhar mais, mas eu acho que isso está mais relacionado a tempo de carreira. A maior parte dos programadores começaram há um bom tempo, fizeram faculdade. Mas isso já é uma opinião pessoal, né? Não é o que a pesquisa mostra pra gente, é isso, é que também a maior parte dos programadores não vê a faculdade como principal fonte de pesquisa. Então eu contratando alguém, por exemplo, sabendo disso, sabendo que no dia a dia, né, o que eu faço eu não aprendi na faculdade, eu não vou
ver isso como um pré-requisito. Porém, pode me ajudar ali, ainda mais para vagas iniciais, no meio de centenas de currículos, descartar quem não tem faculdade pode ser um filtro ali para eu evitar pessoas que estão perdidas simplesmente tentando. Mas se você consegue demonstrar isso por outras formas, de repente com alguns portfólios, projetos pessoais ou até freelas que você fez, eu acho que tá tranquilo. Mas recomendo sim que a longo prazo você faça uma faculdade, nem que seja um ADS ali remoto, em que você não vai precisar gastar muito tempo, mas para ter o diploma, pensando em agregar valor para o mercado de trabalho. O quarto mito é que o programador ele só precisa codar, só precisa programar. Isso eu falo porque a gente não trabalha numa caverna, a gente precisa socializar com outras pessoas, a gente precisa resolver problemas, entender problemas de negócio e traduzir isso em resoluções técnicas, entender problema que está tendo, às vezes da passagem do cliente para o seu time e ali está tendo um ruído e aquele sistema não está fazendo sentido, entender a dor do seu usuário para conseguir prover soluções para eles ou simplesmente conseguir se comunicar de forma efetiva com a sua equipe de desenvolvimento. E o último, quinto mito e o mais polêmico é se é possível estar ganhando aí 5 mil com 6 meses de estudo na programação. Bom, muitos de vocês sabem que eu tenho um curso, seria muito confortável para mim vir aqui e falar que sim, é possível, compra meu curso e arrasta para cima, mas a questão é que assim, rapaziada, por mais que tenha a possibilidade, hoje em dia é algo bem complicado. Isso se deve por dois motivos. A gente está passando por um momento de recessão econômica, onde os investimentos em tecnologias no mundo todo foram reduzidos devido aí ao aumento da taxa de juros que a gente está tendo mundialmente. Então, basicamente, investir em tecnologia pode trazer grandes retornos para os investidores, porém alto risco. E já que o governo, a taxa de juros já está dando um bom dinheiro para eles estão mais evitando riscos e por isso o mercado de tecnologia está sendo menos dinheiro injetado do que nos últimos anos. O reflexo disso é as empresas buscam maiores eficiências e nesse sentido elas querem profissionais que vão entregar mais para ela. Então elas não conseguem contratar tanto júnior como estava acontecendo antes. E o segundo ponto é pelo hype em si da área, tem muito mais gente querendo entrar e se candidatando a vagas, levando ali com que algumas vagas tenham mais de 1000 aplicações e deixando aquela primeira leitura do currículo bem poluída. Eu te garanto que muitas dessas pessoas não estão preparadas, estão ali, começou a estudar uma semana atrás, está aplicando para vaga já, achando que é tão simples assim, porque sabem que a área tem menos oferta do que demanda e acreditam que por isso qualquer um vai conseguir entrar sem um preparo prévio. Dito isso, você consegue virar júnior sim, em 6 meses de estudo intenso, estudando ali diariamente, algumas horas em 6 meses você consegue ter o conhecimento suficiente para virar um bom júnior sim, porém isso não quer dizer que você vai começar ganhando 5 mil reais. Eu mesmo, meu primeiro emprego na área foi de R$ 1.300. A questão que vocês têm que focar mais quando eu estou falando na área de desenvolvimento é no longo prazo. Tem sim casos, eu tenho até alunos que já começaram ganhando 3, 4, 5 mil reais, porém a grande maioria vai começar com um salário mais baixo, tá? Só que o foco de vocês tem que ser no longo prazo. No meu caso, por exemplo, eu comecei a minha carreira ganhando R$ 1.300, um ano depois eu já estava ganhando 5 mil reais, 2 anos depois eu já estava ganhando 10 mil reais e 4 anos depois eu estava já mudando para a Holanda para trabalhar e ganhar em euro aqui. Então o que eu quero deixar de mensagem para vocês, pessoal, é não se pegar tanto na entrada, desde que você tenha condições, que você consiga ter esse luxo. Eu, por exemplo, quando eu estava entrando na área, eu morava com a minha família, não precisava ajudar tanto em casa para ter um salário tão alto. Depois a realidade mudou um pouco, mas eu até falo um pouco isso aqui nesse vídeo de como que foi minha trajetória na programação, te convido a assistir ele. Mas o importante é isso, pessoal, a área ela te dá uma perspectiva de crescimento e possibilidades enormes que eu acho que vale muito a pena você pesar no início da sua carreira. E não esquece de dar o like antes de sair desse vídeo, se inscrever no canal aqui para continuar acompanhando os próximos conteúdos e deixar um comentário do que você achou desse vídeo.